Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Salve Maria Imaculada. Boa quinta-feira, estou de volta aqui no nosso programa Sempre com você, agradecendo o carinho da sua audiência, você que está todos os dias ligadinho aqui. E como prometido, hoje a doutora Juliane está aqui com a gente para a gente retomar o nosso assunto sobre a reforma da Previdência, gente. É isso mesmo. Hoje a gente vai responder algumas perguntas que ficaram da semana passada. A gente até separou um quadro já para ela fazer também já um demonstrativo mais visual para quem está em casa. Nós vamos falar aqui também sobre as regras, a idade mínima para policiais, pessoas com atividades insalubres, para os trabalhadores rurais, pensão por morte, LOAS. Então, tudo isso nós vamos falar aqui no programa Sempre com você hoje e você é o nosso convidado. Quero pedir que se você quiser, claro, participar com a gente, o telefone é o 3349-1015 e a mensagem de texto é no 993470532. Só perguntar pra gente aqui, dando tempo a gente responde pra vocês. Lembrando que o nosso programa vai até às 14h30, tá? Então, se tiver pergunta pra fazer, já liga agora e já pergunta agora. Se tiver a ver com reforma da Previdência, tá bom? E, claro, quero agradecer o carinho dos nossos milites, nossos telespectadores que estão todos os dias ligadinhos aqui no nosso programa, que têm participado, que têm feito sua contribuição e feito tudo isso aqui acontecer, tá bom? Fica o nosso muito obrigada a todos vocês. Vamos rezar? Vamos rezar, né, gente? Entregando a nossa vida, a nossa situação física, mental, emocional e espiritual no coração de Deus, pela intercessão da Virgem Imaculada. Temos visto tantas coisas ruins acontecendo, né? Essa tragédia ontem em São Paulo, em Suzano, mexeu muito com a gente, nos faz refletir. Mas será que nos faz somente refletir ou buscar uma mudança também de comportamento? Né? Da preocupação que nós temos que ter com os filhos, daquilo que o nosso país de fato precisa, de saúde mental. Falarmos de saúde mental é muito importante, por isso a gente tem falado aqui no programa Sempre com você. Então, que essas coisas que aconteçam não nos abalem de uma forma que nos paralise, mas nos abale para que a gente possa se sentir estremecido mesmo e buscar uma mudança dentro da nossa casa, dos nossos lares, das nossas atitudes, né? De tudo isso, a gente tem que aprender que amar as pessoas de fato é o que mais importa, né? Amar, dar atenção, olhar para o outro com um olhar especial. Às vezes a gente não olha para o outro com um olhar especial. Aquele que a gente acha que é mais ou menos, a gente fala, deixa esse ir para lá. Não é mesmo, gente? Então que nós possamos, né, com o que aconteceu, com as tragédias que têm acontecido, olhar para nós, para nossas famílias, para os filhos, para os pais, para os amigos, para as pessoas que estão ao nosso redor, observarmos aquele que precisa de ajuda para que a gente possa ajudar também. E claro, fazer, criar, semear um país melhor, um país cheio de amor. Talvez não seja necessário armar as pessoas, mas amar as pessoas, não é mesmo? E hoje São Maximiliano Kolbe nos diz assim: a lembrança do céu deve estimular-te a grandes virtudes. A lembrança do céu deve estimular-te a grandes virtudes. São Maximiliano Maria Kolbe. E amar é uma grande virtude que deve nos estimular ainda mais. Nós, quando pensamos no céu, nós pensamos que lá só vão pessoas boas, né? Ou que pelo menos trilharam um caminho de bondade, de santidade aqui na Terra. E aí Padre Kolbe nos diz assim, a gente lembrar que a gente quer ir para o céu, deve fazer a gente ser boa aqui na Terra, deve ter a gente ter boas virtudes aqui na Terra. E talvez isso seja necessário para nós, termos boas virtudes aqui na Terra. Não somente para alcançar o céu, mas para trazer o céu para cá também. Para sermos sinal de Deus, da graça de Deus na vida das pessoas. Às vezes a gente se preocupa tanto com depois, né, que a gente vai morrer, para onde eu vou, se eu vou para o céu, se eu vou para o limbo, se eu vou para o inferno. E a gente não se preocupa de fazer o céu acontecer aqui. Quantas vezes a gente ouve assim, não, gente, não posso ir para o inferno está sendo aqui na terra. Mas o que eu tenho feito para mudar isso? Não é mesmo? Então, que a gente possa lembrar do céu com desejo de morar lá, né? Mas com o desejo de também trazer o céu para a terra, de ser presença de Deus para o outro, de fazer a transformação na vida do outro, de ser um verdadeiro cristão, de amar as pessoas, de ter boas virtudes, de ter e de dar grandes passos na nossa vida. Rezemos juntos pedindo a intercessão de Nossa Senhora. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós e por todos quantos não recorrem a vós.
especialmente pelos inimigos da Santa Igreja e por todos quantos são a vós recomendados. São Maximiliano Maria Kolbe, rogai por nós. Imaculada Conceição, rogai por nós. Vou mandar um beijo já hoje, né, para todos os aniversariantes desse 14 de março. Inclusive, gente, deixa eu mandar um beijo grande pra Lica, minha super amiga que eu amo demais, completando mais um aninho de vida hoje, mais tarde. Tamo junto, né? Então, Lica, ó, um beijo, Deus abençoe e te dê muitas graças ainda e muitas bênçãos. E pra você que é Milit também, tá fazendo aniversário hoje? Não sei, não conheço você, não tem problema. Eu quero que você sinta o meu abraço caloroso nessa tarde de quinta-feira. E como falamos pra vocês, hoje nós vamos falar sobre reforma da Previdência. Mas antes de falar da reforma da Previdência, vou chamar vocês para ver a nossa dica de hoje. O purê de batatas ficará mais saboroso se você substituir o leite por creme de leite. Essa foi a nossa dica de hoje. Bacana a nossa dica, né? E sem perder muito mais tempo, vou me aproximar aqui da Juliane. Juliane, bem-vinda mais uma vez. Que bom te receber, né? Eu fico feliz. Voltado mesmo, né? Porque afinal de contas ficaram algumas perguntas. A gente vai falar de reforma da Previdência. Tem muita coisa a ser dita, né, Juliane? Tem bastante coisa. Pois é. E aí eu vou começar já, né? Semana passada a gente falou sobre a questão da contribuição. Você explicou um pouquinho da questão das leis complementares, né? O que seria a desconstitucionalização. E hoje eu quero entrar direto no assunto, né? Para quem está em casa, a gente saber um pouquinho, né? Depois a gente vai falar de algumas questões que chegaram, a gente tem algumas perguntas, né? As pessoas falando, eu tenho tantos anos, né? Como é que vai ficar essa divisão certinha, né? Para aposentar, que eu acho que é o que o pessoal tem mais se preocupado, né? Mas eu quero saber um pouquinho de você, só pra gente, queria que retomasse um pouquinho o assunto, né, dessa reforma, mas a gente entrasse já na questão, por exemplo, dos professores, como é que fica a situação deles? O que a gente observou também, que para os professores, começou-se a exigir uma idade mínima também, né? Eles entram também na regra comum, com uma peculiaridade apenas de diminuição do tempo. Como só que isso também foi aumentado. Ao mesmo tempo que foi aumentado o tempo, também foi aumentada a idade para o regime geral que não existia. Porque como é hoje a regra? A mulher reduz 5 anos para a mulher e para o homem no tempo de contribuição. Então, o que era 35 para o homem, fica 30 para o homem. E o que era 30 para a mulher, fica 25 para a mulher. Na proposta, isso se mantém uma redução, porém, aumenta a idade, coloca um limitador de idade. Acaba que por inviabilizar para esse professor manter o tempo mínimo de contribuição, porque ele tem que ter uma idade de 60, 62 anos, que vai acabar por prejudicar o tempo de permanência, ou seja, ele vai ter que manter mais tempo ainda em sala de aula do que antes, certo? Fora isso, a renda também diminui, né? Porque segue a regra geral. O que é importante que se diga, não são só os limitadores de idade que estão interferindo. Há uma interferência muito grande da PEC na renda dessa aposentadoria, porque ela começa com 60 anos e aumenta 2% a cada ano. Ou seja, lembra que eu expliquei que na somatória, que acaba para ter integral, você tem que ter uns 40 anos a mais para dar os 100%. Então, isso é um complicador, né? Porque o regime geral, ele não tem essa limitação de idade para professor. O que tem é tempo de contribuição mínimo. Os professores, eles falam, por questão de vida mesmo, né, do professor, de ficar tanto mais tempo dentro da sala de aula. A gente tem visto, é uma coisa que talvez preocupe muito e algo que tenha que ser visto, né? A questão da saúde mental do professor. Nós vimos o que aconteceu ontem. O que aconteceu ontem. Exatamente. É muito bom você falar isso. Exatamente. Eu atendo também alguns professores como clientes para a busca dos seus benefícios. E o que mais eu observo dos últimos anos é realmente a questão da saúde mental dessa categoria. Essa categoria está sendo achincalhada, usurpada no seu direito de trabalho, de exercício da profissão, não estão tendo a devida atenção e os direitos sociais previdenciários deles estão sendo muito vilipendiados, num termo, vamos colocar juridiquês, mas estão sendo achincalhados mesmo. E a gente tem que se preocupar porque isso reverte para a sociedade.
professor é um contato direto ali com a criança, com o adolescente. E esse professor, esse profissional, ele tem que estar bem amparado com a sua dignidade. Porque se ele não tiver amparado nessa dignidade, fatalmente ele não vai conseguir desenvolver um bom trabalho. E o caso do que aconteceu ontem, a gente vê que hoje a nossa realidade é outra. Né? A gente viu o professor, às vezes, antigamente, velhinho, já ainda dando aula pra gente, muitas vezes se aposentava e continuava dando aula porque gostava. Hoje em dia não tem mais saúde mental para isso, né? Nem saúde mental, nem física. Eu digo assim que o trabalho do professor, ele é muito desgastante. Eu sempre dei aula em graduação, em universidade, não são crianças, mas o trabalho de ficar de pé, você despende uma energia mental e física muito grande. Você tem que despender. Então, a gente tem que se preocupar muito com essa categoria. Você acha que pode haver alguma alteração ou não? A ideia é ficar mesmo esses 30 não, nós que imaginamos que sim. Nós imaginamos que possa alterar. Não sei se voltar como mas talvez equilibrar uma situação menos assintosa, né? Menos gravosa. Agora, tem alguma diferença também, idade mínima para atividades insalubres? Sim, isso também é algo muito preocupante nessa PEC, pelo seguinte, vou dar um exemplo para você. Uma pessoa que trabalha com exposição a agentes nocivos. Eles podem ser físicos, químicos ou biológicos. A nossa regra hoje, ela estabelece 15, 20 ou 25 anos, conforme o tipo de exposição, tá? Mas a grande maioria são 25 anos. Então, aquela pessoa que comprova que desempenhou durante 25 anos uma atividade com exposição insalubre, pode ser agentes biológicos, pessoa que trabalha em laboratório, vamos supor, pessoa que trabalha em hospital, pessoa que trabalha com ruído, né? Ou numa atividade perigosa, como vigilante com arma de fogo, por exemplo. Então, são situações que atentam contra a saúde e a integridade física do trabalhador. Isso está no texto constitucional. A proposta da PEC, ela retira a questão da periculosidade, então o vigilante armado já ficaria fora. Ela retira algumas outras situações e ela exige idade mínima. Então, por exemplo, com 25 anos de exposição, teria que ter 60 anos de idade. Agora, você veja uma pessoa que trabalha a vida, é o mesmo caso do professor, ela tem que trabalhar durante 25 anos, ela não atingiu a idade ainda. Então, ela acaba ficando mais tempo exposto àquela insalubridade do que ela deveria ficar. A gente precisa recordar, compreender que esse período de 15, 20 ou 25 anos não foi criado assim pelo legislador, pela pessoa que criou a lei, sem nenhum estudo, sem nenhum critério. Ela foi pautada num estudo científico, estatístico e médico também, que avalia o que isso causa para o trabalhador, para a saúde. A lei, ela tem que proteger esse trabalhador. Retira ele desse trabalho, senão ele vai ficar trabalhando e, às vezes, pelo mercado, nessa exploração contratual que acontece no mercado naturalmente. Ou seja, esse trabalhador acabaria tendo que ficar muito mais dos 25 para poder atender a idade de 60 e muitas vezes vai adoecer. E não vai conseguir, talvez, ou não vai permanecer naquela atividade. Porque ele pode ter que optar um momento em, eu vou mudar de atividade. E isso pode acarretar para a sociedade, inclusive, na minha visão, escassez de mão de obra em determinadas categorias. É difícil, até você falando dessa situação me lembra a reforma trabalhista mesmo, que as próprias gestantes agora elas vão se expor, né, atividades insalubres. Exatamente, então, elas não têm mais essa prerrogativa. Que antes elas poderiam, né, ocupar outro espaço, outro cargo dentro ali da empresa. Agora não tem mais essa proibição, né? E aí, vamos falar um pouquinho agora, então, dos rurais? Dos rurais. Os rurais também, nós percebemos que houve uma alteração onde estabelece a idade de 60 anos para os dois gêneros, homem e mulher, o que hoje para a mulher é 55. Então, para os homens não haveria essa modificação na idade, mas aumentou de 15 para 20 anos o número mínimo de contribuição, né? O rural, no caso, o rural segurado especial, tem dois tipos de rurais. Tem o rural, que é o trabalhador empregado, que tem até carteira registrada, trabalha como capataz, peão numa fazenda ou determinado outro tipo de trabalho, mas ele está numa atividade rural. Ele é um empregado.
normal, mas ele também tem a possibilidade de aposentar mais cedo. O segurado especial, a diferença é que ele não tem uma carteira registrada, ele não tem uma anotação de carteira, ele não tem um trabalho efetivamente formal. Ele vive da sua produção. Então, é aquele pequeno produtor, o pescador artesanal, são pessoas consideradas seguradas especiais. Para essa categoria, há uma modalidade de contribuição um tanto diferenciada. Ela contribui incidente na nota da venda do produto. Então, se ele planta milho, a produção dele é milho. Durante o ano, ele tem que plantar e vender aquele milho. Quando ele vende, incide na nota, o que hoje é 1,3%. Essa alíquota, até um tempo atrás, ela era de 2,6%. E ela foi reduzida a 1,3% para atender, na verdade, o mercado do agronegócio. Diminuiu essa alíquota já, né? Agora, o que o governo propõe com essa PEC? Que essa renda anual chegue a R$600. A contribuição, melhor dizendo, chega a R$600. Isso vai gerar em torno de 45 mil ao ano, 45, 50 mil ao ano, que ele teria que produzir ao ano para pagar esse valor. Agora você veja, se ele é um trabalhador de pequeníssimo porte, pequena produção, regime de economia familiar, como é que ele vai conseguir atender essa contributividade? Né? Acaba tendo que tirar do próprio bolso fora. Ele vai ter que tirar, provavelmente, para contribuir. O que pode acontecer dele não contribuir e não demonstrar essa contribuição. Pode acontecer isso em algumas. E aqui no nosso estado, nós temos um estado extremamente ruralista, mas onde há uma grande massa de categoria de segurados especiais que não se enquadra nesse tipo de produção, nesse patamar de produção, que não é tão alto, mas que para alguns é. Acaba que inviabiliza para essas pessoas, pode ser que inviabilize. O outro ponto crítico é por que para a mulher rural equiparou a idade ao homem e para a urbana não. Qual é o diferencial? Por que para a mulher urbana houve uma diferença entre 62 mulher e 65 homem e para a rural não? Justamente Ficou para 60, a rural, 60, né? que trabalha realmente em tripla, quarta, quinta jornada, né? É porque a mulher que trabalha no meio rural, ela ajuda o marido Sim, e ainda cuida da casa, exatamente. Né, dos filhos. No meio rural, ainda esses papéis ainda são muito... não são tão divididos assim como no meio urbano. A gente sabe que essa é uma realidade. Então, acho que isso aí é um ponto que precisa ser discutido e reajustado. Né? É algo que nos preocupa, porque a curto e médio prazo, eu não digo a longo prazo, a curto e médio prazo, esses pontos que nós estamos colocando aqui dessa proposta, ela pode sim causar uma grande miserabilidade na sociedade. Pois é, olha, eu tenho que Só para terminar, por que eu estou dizendo de miserabilidade? Porque ela não melhora a contributividade da Previdência. Por que o governo diminuiu a alíquota que era 2,6% para 1,3%? Por que ele diminuiu para 1,3% e agora ele está tirando essa alíquota e estabelecendo R$600? Não melhora. Mantém, então, aquela alíquota anterior, aumenta a alíquota, porque incide na nota, na produção. Entende? Então, se a intenção é melhorar a contributividade e melhorar o cofre da Previdência, mantenha a alíquota para que isso seja realmente destinado a essa finalidade. Ficou ainda pra gente aqui, pra gente falar do LOAS, mas eu vou chamar o intervalo, a gente volta falando do LOAS e eu acho que já dá até para responder a pergunta do Juvenal do Parque do Lajeado, que ele fala sobre direito adquirido de aposentadoria por invalidez, concedido pelo Juizado Federal. E aí ele pergunta se ele corre algum risco com a mudança. Mas a gente vai para o intervalo, a gente volta falando disso. E depois do intervalo, gente, olha só, tem mais uma pergunta aqui que é da Val. Ela falou que ela tem 59 anos, tem mais de 15 anos de contribuição. Você lembra que ela falou semana passada, a gente não conseguiu responder. Fora isso, a Juliane também vai fazer, né, vai mostrar para a gente num quadro, para ficar mais visível, como é que vai ser essa mudança, essa questão da idade, contribuição, tudo direitinho, tá bom? Então não muda de canal, fica ligadinho no nosso programa que a gente já volta.
voltamos aqui com o nosso programa Sempre com Você. E eu nem vou perder muito tempo, né, Juliane? Porque a gente vê que voa, né? Teve em televisão. Boa. Pois é. Vou perguntar então, fazer a pergunta do Juvenal. Juvenal, obrigada, tá? Ele é lá do Parque Lajeado. Ele disse, na semana passada ele perguntou assim, se ele tem um direito adquirido de aposentadoria por invalidez. Não, ele tem um direito adquirido de aposentadoria por invalidez concedido pelo Juizado Federal. Corre risco com essa mudança? O que pode acontecer, seu Juvenal, o senhor já, pelo que eu entendi, ele já está com o direito consagrado, né? Conseguiu isso na via judicial. Pode acontecer, e aí não tem a ver com a reforma da Previdência, tem a ver com a MP 871, que foi recentemente lançada, antes da reforma ela foi lançada, que é a MP do pente fino. Essa MP do pente fino é aquela MP antifraude que foi divulgada também na mídia. Eu também vim falar sobre isso aqui. Pode acontecer do senhor ser chamado para uma nova perícia no INSS, por conta dessa medida provisória. Mas vai depender da perícia que vai avaliar se o senhor ainda permanece incapacitado ou não. Eles estabeleceram um prazo, né, se eu não me engano, são 6 meses a 2 anos, para quem já passou desse prazo, pode sim correr o risco de ser chamado de volta ao INSS para reavaliar a incapacidade. E aí entra a questão do LOAS também, né? Também no LOAS. Também quem recebe com LOAS. No LOAS também pode acontecer. Você quer que eu fale da reforma ou da reforma? No LOAS, o que vai acontecer é que acaba o benefício de um salário mínimo aos 65 anos para o idoso, ok? E ela diminui para R$ 400 a partir dos 60 anos. Caso ele permaneça na condição de miserabilidade, ele começa aos 70 anos de idade receber o salário mínimo. Então, o governo daria uma ajuda a essa pessoa de 60 anos e se até os 70 ele permanecer miserável no quesito jurídico, né, na questão social, e continuar sem contribuição, ele pode receber ainda um salário mínimo. Fora isso, a renda familiar também não vai poder mais ser computado de 2 idosos. Então, 2 idosos na mesma residência ou um idoso e um deficiente não poderão mais ser separados da conta para fins de benefício assistencial. Você falou disso, na verdade, na semana passada. Chegou até uma pergunta, se eu não me engano, né, de uma senhora que ela tem 70 e poucos anos e tem um filho, né, que é deficiente. E aí a Juliana explicou justamente isso, que nessa nova reforma não vai poder acumular os dois. Infelizmente, a gente não sabe como é que vai ser, mas eu acredito que até a própria... Antes mesmo da gente já, né, sentar ali, levantar para fazer as nossas apresentações do quadro, eu acredito que ainda haja muita coisa que tenha que ser revista. Essa questão do LOAS e dos rurais mesmo sofreu muita crítica, né? Que foi o que foi muito divulgado. Pode ser que sim, pode ser que o governo volte atrás e atenue um pouco isso. A gente não sabe, é tudo muito incerto, né? Nós estamos vivendo uma insegurança muito grande com relação a esses critérios, porque depende agora de aprovação, ainda vai passar por toda... Nem começou. Por isso que a gente acha que vai ser para o final do ano mesmo uma possível definição sobre isso. Juliane, agora vamos levantar, mas antes disso... A Val, na semana passada, perguntou assim, que ela completa 59 anos, tem mais de 15 anos de contribuição, se encaixa na nova regra ou ano que vem ela pode se aposentar? Ela tem 35 já? Não. 59 anos, mais 15 anos de contribuição. Tá faltando um ano para ela completar a idade, né? Então, essa é uma coisa importante da gente. Eu tô até com a minha colinha aqui para fazer uns quadrinhos, para explicar, pelo seguinte... Nós temos 3 regras de transição pela PEC. Se eu falo olhando para cá ou falo olhando para você? Pode falar para mim, olhando na câmera. Quando a gente fala de reformas de previdência, quando a gente trata de mudanças nessas regras, obrigatoriamente a gente precisa considerar aqueles que estão, eu lembro que eu dei até um exemplo, aqueles que estão para chutar o gol, né? Então, aqueles que estão quase lá para chutar o gol. Faltando pouco tempo. Para essas pessoas tem regras. Nós temos 3 tipos de regras. Então, eu vou colocar aqui, ó. A primeira regra que a gente tem é a regra que observa o tempo de contribuição mais a idade mínima.
tá? Uhum. Para essa, ela começa assim. Vamos lá. Mulher. Ela tem que ter 53 anos de idade. Uhum. Isso na regra atual. Não, Não, isso na regra atual da PEC. Da PEC já. Na regra de transição da PEC, Da PEC, diferente. tá. E ela tem que chegar até os 62 anos de idade. Então, nós temos aqui 12 anos, é isso? 12 anos de transição, tá? Sei. 8, né? Ixi. Agora sim, vamos lá. Foram 12? É 12? Certinho? 2000, não, porque tem que ser em 2031, é por isso 12 anos. Tá. Não é na idade, tá. Então tá. Ela começa em 2019, tá? Uhum. Então, suponhamos que já passou aqui a PEC. Uhum. Aprovou e você tem que avaliar, o que as pessoas precisam avaliar, qual regra de transição para ela vai ser mais favorável. Porque não dá para você bater o olho só em uma regra e achar que é a melhor para você. Isso é importante também que as pessoas Tem que se enquadrar tem que ver alguma das três. em alguma das três. Exatamente. Então, nós Uhum. temos aqui a mulher. E o homem? O homem, ele começa com 61 anos de idade, em 2019. Não sei se está dando para as pessoas verem aí. Então, eu quero até saber, Claudir, você quer que eu vire um pouquinho onde você estava com a câmera e eu vire um pouquinho o quadro? Porque as luzes estão meio que incidindo no quadro. Em 2027, Uhum. tá? Ou seja, começa em 2019, termina em 2027 para os homens e começa em 2019 e termina em 2031 para os homens, para as mulheres, tá? Com 56 anos e até chegar a 62, quando equivale à idade, ok? Tá para enxergar aí? Tá dando certo? Tá. Tá, essa é a primeira regra. Essa é a primeira regra. E o que as pessoas têm que observar aqui nesse gráfico? Uhum. Aqui que eu fiz um desenho aqui para Alessandra ficar vai bem. ajudar a gente aqui, gente. A cada ano... Isso, Alessandra. Aí, Isso, eu melhorou acho que por causa do melhora. reflexo, né? A cada ano, entre 61 até 65, a cada ano aumentam 6 meses. Então, vai assim, 61,5 em 2019. Em 2020, 61,5. E assim sucessivamente, até chegar a 65. A mesma coisa com a mulher. Começa com 56 em 2019. Aqui com 2020 já não é mais 56, é 56,5. Ou seja, você tem que ver onde você se enquadra, tá? Essas pessoas, elas têm que ter... Qual é o tempo mínimo? 35 para o homem e 30 para a mulher. Que é a regra atual. A regra atual hoje é de 35 para o homem e 30 para a mulher, ok? Só que a idade mínima tem que agregar. Então, vamos supor, a pessoa tem 45 anos de idade, mas ela já está com 30 anos de contribuição, que ela começou a contribuir muito cedo. A situação dela fica difícil, né? Para uma pessoa que hoje já tenha os 35 anos de contribuição, ela já tem direito adquirido da regra atual, tá? Isso aqui é para aquela pessoa que vai pegar a PEC, tá? No caso, se for a partir do ano que vem... Do ano que vem e não tem ainda o tempo mínimo de contribuição exigido pela regra atual. Hoje, sem PEC, tá? Então, hoje, sem PEC, a regra atual exige isso para homem, 35 para homem e 30 para mulher. Sem limite de idade. Na regra de transição da PEC, ela vai passar a exigir o limite de idade na regra de transição, que começa com 56 e termina com 62 para a mulher e 61 para o homem e 65. Então, é uma regra de transição de 12 anos para a mulher e de 8 para o homem, é isso? Isso. Tá? Isso. E 8 para o homem. Por quê? Para a mulher tem um pouco mais de tempo, porque para a mulher aumenta a idade de forma considerável. Esse é o primeiro caso, né? Esse é o primeiro caso. Podemos apagar? Podemos apagar. Eu sou a menina que vai apagar enquanto você vai fazer. Vai fazendo Enquanto aí. a Juliane vai fazer os cálculos. Então, Juliane, no caso, por exemplo, essas pessoas que estão nesse... eu tenho o limite de... Eu tenho idade, mas não tenho tempo de contribuição. Isso. Eu tenho... Ou então eu tenho tempo de contribuição, É uma coisa mas que não tenho idade. Não tem idade. É isso que as pessoas têm que observar em cada caso. Nessa primeira regra que eu coloquei, é importante dizer o seguinte. A
A pessoa que já tem, vou ressaltar, quem já tem, Juliana, eu já tenho hoje 56 anos e já tenho 35 de contribuição, ótimo. Você pode buscar o cálculo e ver quanto que vai ser sua renda. Fatalmente, essa pessoa vai ter aí um fator previdenciário, tá? Ela vai ter um fator previdenciário, porque se ela entrar na regra de transição, uma coisa que eu vou colocar aqui, qual vai ser o valor do benefício dela nessa regra de transição? 60% da média, mais 2% a cada 2 anos. Que era o que a gente falava na semana passada, que para você ter 100%, você teria que trabalhar 20 anos a mais, né? Exatamente. Às vezes, compensa aposentar. Vamos supor que passou a PEC, tá, pessoal? Compensa aposentar já na regra atual do que entrar numa regra de transição. Porque muitas vezes o benefício vai ter uma diminuição muito considerável, né? Tá? Vamos Entenderam, lá. né, gente? Entenderam? Qualquer dúvida também vocês mandam, quem a gente traz a Juliane de novo. A gente vai ficar trazendo a Juliane até essa PEC, saber o resultado real dessa PEC. Até entendê-la todinha, né? Até entendê-la todinha. Qual que é o próximo caso? Bom, a próxima regra é a regra de pontos. Que a gente soma a idade mais o tempo de contribuição. Essa já é a que tá valendo? Ou assim que essa é a hoje nós temos ela no 86,96. No governo Dilma de 2015, se eu não me engano, a Dilma fez uma pequena reforma, porque essa reforma previdenciária ela vem acontecendo já faz em tempo. pequenas alterações. Ela já ofereceu, começou com 85,95, que era para quê? Para as pessoas fugirem do fator previdenciário. Então, quem queria fugir do fator previdenciário, ou seja, que causa uma diminuição na renda, que é o fator previdenciário observa a expectativa de sobrevida, essa pessoa poderia somar idade e tempo de contribuição, sendo que o tempo sempre tinha que ser 30 para a mulher e 35 para o homem. É uma regra que vale ainda hoje. Quem estiver nessa condição já pode pedir sua aposentadoria. Para a proposta da regra de transição, proposta pela PEC 06/2019, essas pessoas que tiverem na expectativa de se aposentarem, não tem ainda a regra atual, tá? Ela tem que também fazer uma soma da idade do tempo de contribuição. Só que começa com 86,96 até chegar a 105 nos anos de 2028 até 2033. Ok? Aliás, é o contrário. 2028 para o homem, aqui, e 2033 para as mulheres. Acaba que para as mulheres, essa PEC ela tá muito mais pesada. Percebem que as transições, né, são mais pesadas? Ou seja, nessa aqui, eu começo com 86 pontos em 2019 até 100 em 2033 para mulher. Ok? E para o homem? Deixa eu passar aqui. Para o homem, eu começo com 96 em 2019 até 105 em 2028. No caso, é o tempo de contribuição e tem que ser 30 ou 35, Exatamente. né? 30, 35. Mais a idade. Cada ano aumenta um ponto. Passou um ano. Então, em 2019, 86. Em 2020, 87. E assim vai, até chegar a 100. E o que a pessoa tem que fazer? Isso é muito importante. Você viu na primeira regra. Essa primeira regra não ficou boa para mim. Eu vou demorar mais para me aposentar nela. Então, eu vou ver a segunda regra. Então, na segunda regra, eu entro aqui. Na segunda regra, eu posso aposentar em 2022. Por exemplo, eu tenho 30... Vamos usar a ideia de novo. 45 anos... mais 30 de contribuição. Eu não tenho a idade, mas eu tenho 30 de contribuição. Eu sumo então, 85. Você tem que somar. Por exemplo, 45, vamos fazer na calculadora. Se ela tem 45 anos de idade e 35 de contribuição, ela fez 80. Ela tem que fazer 86. Só então, que ela tem 80 em 2019. Vamos supor, ela tem que fazer na soma no ano que der o requisito. Ela tem que ficar correndo atrás da idade. Olha só.
Compreende? Porque 86 para ela dá mais 6 pontos, dá em 2019. Mas daqui a 6 anos já não vai ser 86. Vai ser muito mais. Daqui né? a 6 anos já vai ser outra pontuação, Então, conforme a regra. às vezes não compensa entrar nessa regra. Depende do caso. A pessoa precisa avaliar onde que ela... Relembrando, mesma forma, 60% do valor do benefício. 60% da média, mais 2% a cada ano que superar os 20 anos de contribuição. Para chegar aos 100%. Para chegar aos 100%. Para ter a contribuição. Então, ou seja, para você se aposentar, você pode até se integrar aqui. Mas se você não tiver mais de 20 anos, você vai aposentar com 60% da média. Aí foi aquele cálculo que a gente fez. Se a pessoa ganha R$2.000, ela recebe 1.600. Se a média aritmética dela der R$2.000, ela vai receber 60% desses R$2.000. Porque o cálculo vai também aumentar é média, 2% a cada ano que ela tiver mais de contribuição, ok? Para quem recebe o salário mínimo, vai ser um salário mínimo. A diferença é que o salário mínimo vai ter que trabalhar mais para receber esse salário mínimo, por conta da questão etária. Agora, a grande área afetada é a classe média, intermediária, né, que recebe entre R$2.000 a R$5.000, que é teto do INSS. Para essa grande massa, vai haver uma boa diminuição na renda, porque ele vai ter que necessariamente ter 40 anos de contribuição para ter a integralidade. Vamos explicar a regra 3, sabe por quê? Que chegou uma pergunta aqui, eu quero fazer ela para você. Sim. Essa regra 3, ela é interessante porque, ao mesmo tempo que ela pode ser boa, ela pode ser ruim para alguns. Porque ela prioriza apenas as pessoas que têm mais... está faltando 2 anos para atingir os 35 anos de contribuição, que é a regra atual. Lembrando que 30 para a mulher e 35 para o homem. Essa pessoa que se encontra faltando 2 anos para ela atingir, tá? Ela está com 33 anos de contribuição, um homem com 33 anos de contribuição e com 55 anos de idade. Ele vai ter que pagar um pedágio, que esse pedágio é de 50% do tempo que faltar. Ora, se está faltando 2 anos, ele vai ter que aumentar aí 1 ano de contribuição. Se ele ia aposentar com 35 anos, ele vai aposentar então com 37 anos. Tá? Se ele ia aposentar com 56 mais 2, 58, ele vai fatalmente aposentar com 59 anos. A diferença é que para esta regra haverá aplicação do fator previdenciário. O que isso significa? Nessa regra, não vai ser aplicado aquele 60% da média. Isso. Vai ser aplicado média aritmética, aplicação de fator. Então, se a pessoa for jovem, 56 anos, é jovem. Ele tem uma expectativa de vida ainda pelo IBGE de 30 anos ou mais. Isso vai implicar na conta do fator. Então, esse fator, ele é uma forma de reduzir eu vou fazer uma conta aqui para a gente ver. Vamos supor que a média dele deu R$2.000. Um fator previdenciário, suponhamos que numa condição como essa, um homem de 56 anos, faltando 2 anos para ter os 35, né? Vamos supor que a aplicação do fator dele chegue a um índice de 0,57. A gente multiplicando 2.000 vezes 0,57, a renda dele vai ser de R$1.140. Isso é o fator previdenciário, isso é o que o fator previdenciário já faz hoje. Nesta regra de transição, além dele ter que trabalhar mais 50% e pagar contribuição, vai aplicar fator, tá? Aqui parece, quando você começou a falar, parecia algo bem melhor de ser feito, mas em compensação aqui... aqui quebra. Aqui quebra, né? Porque quebra na renda. Porém, tem um detalhe. E se a pessoa tiver 2 anos e 1 dia? Porque o cálculo de tempo, gente, de contribuição, ela é feita em dia, meses e ano. Dia, meses e anos. Você não faz um arredondamento, não existe isso. Às vezes lá no seu cadastro está 2 anos e 1 dia. Já não vai entrar nessa regra. Não entra mais. Aí vou ter que ver uma das outras duas lá. Eu acho que interessante é que justamente procure um profissional para poder saber em qual regra. A gente falava disso na semana passada nos bastidores, né? Exato. Dessa importância. O que eu penso, enquanto IBDP, a nossa preocupação
Porque há algumas categorias, algumas pessoas têm condição de procurar um advogado, até pagar uns honorários, né? Ou até a própria defensoria pode dar uma orientada. Mas o INSS não tem uma estrutura hoje que vá garantir para a grande massa da população que não vai entender esse tipo de fórmula e saber qual que é o melhor benefício dela. Muito embora seja dever do INSS, o que nós estamos vendo hoje de fato e na prática é que, infelizmente, isso não está sendo possível ser aplicado, dada a escassez de funcionários. Juliane, pra gente encerrar, nosso tempo já estourou, mas eu quero fazer a pergunta da dona Leonilda, 61 anos, ela é viúva, lá da Mambaí. Dona Leonilda, obrigada, viu? Trabalha desde os 13 anos, mas tem somente 5 anos de carteira assinada. Nunca teve contribuição como autônoma. Vai voltar a contribuir e quer saber se é possível receber o LOAS. E ela herdou um apartamento quando enviuvou. Olha, às vezes, se ela era autônoma e sempre foi autônoma, ela pode avaliar se vale a pena ela não pagar o retroativo nessa condição. Se ela sempre trabalhou, né, e nunca teve uma contribuição, pode ser que sim, tá? Às vezes ela tem que avaliar o custo disso, se vai valer a pena para ela indenizar o INSS desse período que ela trabalhou e não pagou, e somar esse tempo todo para aposentar por idade. A idade dela, que eu não lembro? 61. 61. 61, ela não tem direito ao LOAS ainda pela regra de hoje. É 70 anos. É 65. 65 pela regra de hoje, tá? Então ela tá num limbo aí. Ou ela avalia esse retroativo que ela pode pagar e pagar mais uns 2 anos, se dá os 13, né? Ela pagou 5, então esses 7 anos ela indenizaria, paga mais 2 anos para frente e aposenta no futuro. Se não passar essa PEC, né, dona Leonilda. Dona Leonilda. Se não passar a PEC da Previdência, daí a senhora entra em regra de transição. Viu só? Gente, a gente poderia ficar falando mais tempo aqui, né? Ju, quero te agradecer, tá? Obrigada. Obrigada mais uma agradeço. vez pela sua participação aqui. E vamos continuar voltando. Eu acho que até essa PEC aprovada, a gente vai ter que ir conversando sobre isso e tirando as dúvidas de quem tá em casa, né? Gente, eu vou encerrando o programa por aqui. Eu, do ladinho da Juliane aqui, já com o quadrinho também, com essa regra número 3. E você, fique com a gente, continue acompanhando a nossa programação. Porque amanhã, gente, nós vamos receber a Natália Silva aqui, a nosso marketing da milícia. Também a Helenice vai bater um papo com a gente, ela é responsável pelos voluntários da Milícia da Imaculada. Vamos ter a música do Olavo Neto e, claro, você é o nosso convidado especial, tá bom? Ó, um beijo grande, Deus abençoe e salve Maria Imaculada. Tchau, tchau!